meu nome é Ana Caroline, nós somos alunas da Faculdade Integra e hoje a gente está realizando uma entrevista abordando o tema de tutelas provisórias e recuperação judicial. Então, meu nome é Ingrid, estamos aqui com o advogado especialista na área e vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. Quero agradecer o convite de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Azaf Borges, sou advogado aqui na cidade de Caldas Novas, atuo nas demais regiões e hoje eu vou abordar o tema de recuperação de empresas de forma judicial e das tutelas provisórias. Certo. Diante do quadro de pandemia do Covid-19, a gente sabe que teve muitas empresas sofrendo falência e passando pelo processo de recuperação. Diante desse fato, a gente gostaria que você explicasse um pouco mais pra gente o que seria esse procedimento de tutela provisória e também de recuperação. Certo. As tutelas provisórias, elas são mecanismos utilizados para antecipar o mérito, antes mesmo da decisão final. Ou seja, ela não é definitiva. As tutelas provisórias, elas estão tipificadas nos artigos 294 a 311 do novo CPC. A recuperação de empresas, ela é um mecanismo utilizado para reerguer uma empresa que ela está quase na fase de falência, regida pela Lei 11.101 de 2005. Porém, atualmente ela foi alterada em 2020 pela Lei 14.112, alterando algumas partes delas que estavam em retrocesso ao período atual e por conta da pandemia do Covid-19. Certo. E qual é o órgão responsável mesmo por essa decisão sobre as tutelas provisórias no processo de recuperação judicial? Compete ao juiz responsável pela recuperação judicial. Ele que irá julgar a tutela de urgência. Lembrando que a tutela de urgência é só mais uma das tutelas provisórias, ok? A tutela provisória, ela tem o intuito, no processo de recuperação judicial, de acelerar o processo de stay period. O stay period é o mecanismo que faz com que as ações e as execuções que estão em andamento contra a empresa sejam suspensas pelo período de 180 dias. Antigamente, esse período de 180 dias, eles eram improrrogáveis. Porém, atualmente, com a nova lei, que eu já citei, agora ele é prorrogável por mais 180 dias. Okay? Certo. E quais são as tutelas provisórias utilizadas nesse processo? Bom, as tutelas provisórias, podemos dizer que elas são subdivididas em 6. A tutela de urgência, a tutela de evidência, a tutela cautelar, a tutela antecipada, a antecedente e a incidente. Certo. Agora que você já citou as 6, você poderia falar um pouquinho mais sobre cada uma delas? Posso sim. A tutela de urgência existe quando tem um risco iminente ao resultado do processo. A tutela de evidência, você não precisa demonstrar o perigo, não precisa demonstrar o dano, apenas que seja evidente o seu direito naquele caso. A cautelar é uma medida determinada pelo juiz para que assegurar que aquele bem não pereça até o final do processo. A medida antecipada é uma medida satisfatória, que antecipa o que o autor buscou com a inicial. A antecedente, ela nasce antes da inicial. Você protocola ela e depois você tem um prazo de 15 dias para protocolar o restante da inicial, juntar as demais provas para comprovar o seu direito. E a incidente, ela nasce junto com o processo ou até mesmo depois do processo, durante o procedimento legal. Ok? Ok. Diante da explicação, a gente gostaria de saber também como que alguém que está passando por esse processo de recuperação judicial poderia usufruir desses direitos das tutelas provisórias. Bom, como eu já falei, as tutelas provisórias, elas antecipam o mérito. Ela é utilizada na recuperação de empresas para que seja acelerado o processo de stay period. Porque vamos supor que uma empresa ela é muito grande, ou até mesmo de médio porte, ela entre em falência e ela fecha as portas. É devastador para a nossa economia, ou para a economia daquela região, porque pessoas vão perder os empregos, os donos das empresas também vão ter grandes danos, e uma empresa movimenta muito dinheiro em uma região, ou até mesmo no Brasil todo. Ou seja, a tutela provisória ela tem o intuito de acelerar, porque se for depender de esperar até o juiz julgar aquele processo para conceder a recuperação judicial, pode ser que a empresa já tenha penhorado seus caminhões, seus bens, e dessa forma fica impossível dela continuar com a empresa, continuar girando, movimentando valores, ou seja, ela fecharia as portas. Então a tutela provisória assegura
essa medida urgente para que seja já concedido a suspensão dos processos de execução face à empresa em recuperação judicial. Okay? Entendi. Realmente o tema é bem complexo e extenso, né? Mas eu acho que você conseguiu esclarecer bastante as nossas dúvidas e eu vou agradecer a você por ter compartilhado um pouquinho mais do seu conhecimento com todos nós. Eu fico grato pelo convite. Bom, então a gente encerra aqui a nossa entrevista e o nosso muito obrigada. Muito obrigada.